E a nossa querida Junei, então, vai nos trazer os estudos. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. E eu não sei se é o calor, mas parece que os desencarnados responderam mais alto. Boa tarde. Ah, bom, agora sim. Agora eu tenho certeza que eu não estou no plano de lá. Mas é muito bom estarmos aqui novamente, né? Porque a casa de Eurípides é a casa de Eurípides, né? É a casa que a gente começou, a casa que a gente ama de paixão, né? Embora eu seja do núcleo Chico Xavier, mas aqui realmente a energia é muito boa, o acolhimento é muito bom. E a gente vem com muita alegria para cá. E a alegria se torna maior, né, quando nos damos conta, obrigada, que vamos falar de Evangelho. Esse manual do bem viver, né, esse que faz com que nós tenhamos um caminho a seguir, nós nos sentimos amparados, que faz com que nós possamos realmente recorrer a ele, principalmente nos momentos mais difíceis, sabendo que seremos amparados. Não era para não diminuir, não? Está muito alto, né? Então, nós vamos hoje começar o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos. E é quando começam as bem-aventuranças no Evangelho. E as bem-aventuranças, né, é aquele consolo que Jesus quis nos dar. E é tão importante para nós sabermos nos amparados, e também Jesus e Kardec, percebendo o quanto é nocivo para nós ainda sentirmos tantas aflições, tirando o capítulo 28, que é o capítulo das preces, o capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho. Ele tem 31 itens, sempre nos colocando para cima, nos mostrando que somos capazes, sim, de ser felizes, somos capazes de superar as nossas dificuldades. Por quê? Porque corajosos já somos, porque aceitamos reencarnar num planeta de provas e expiações, que é a Terra. E nós sabemos que é um planeta muito difícil, né? E aceitamos, somos corajosos e chegamos aqui com um planejamento reencarnatório a ser seguido. Não caímos aqui de paraquedas. Mas, devido à nossa infância moral, às nossas imperfeições morais ainda, nós, às vezes, vemos as nossas dificuldades durante essa caminhada aqui na Terra como sofrimento, como, às vezes, castigo de Deus. Não. Por isso que é importante o estudo da doutrina, que nos mostra que as nossas dificuldades, na verdade, são alavancas para o nosso sofrimento. Somos capazes, sim, de superar tudo o que nos acontece, de bom ou de ruim, porque, como Maria disse, tudo passa, tanto as coisas boas como as coisas ruins, não é? Então, eu vou ler os 2 itens aqui, são pequenos, que é para nós sabermos de que estamos falando. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essas palavras de Jesus estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E depois tem uma citação em Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar.
E nós temos que ter muita atenção com as palavras de Jesus, que primeiro que essas palavras já vieram traduzidas durante muitos anos, muitos séculos, cada um dá uma interpretação, mas o que Jesus realmente, quando ele diz ricos, não são aqueles ricos só de dinheiro, aqueles que têm recursos realmente e não socorrem aos que vão lhe pedir ajuda, seja uma ajuda de um abraço, de um silêncio, de um copo d'água, de 1 quilo de mantimento, enfim. Aquele que pode socorrer e não socorre, aquele que tem condição de socorrer e não olha para o lado, não vê o irmão sofrendo. E aflito é aquele ser, na verdade, que ainda não perdeu a atração pelas coisas materiais. Ou seja, todos nós somos ainda aflitos. Basta que uma coisa não aconteça como nós queiramos, para nós nos desestabilizarmos, para nós nos desequilibrarmos, para nós nos acharmos desamparados pelo Pai. Por quê? Porque nós ainda somos aqueles que sofrem muito pelo que não têm, mas não presta atenção ao muito que já tem. Temos muito. Temos mais essa chance, né, de nos melhorarmos que a nossa presente reencarnação. Estamos aqui com o corpo que precisamos, na família que precisamos. Somos orientados, socorridos pelas casas, né, religiosas, no nosso caso, a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, que amplia os nossos horizontes, que nos mostra, né, que os nossos sofrimentos, na verdade, são causados por nós. Porque a doutrina nos diz que somos nossos herdeiros. Somos nós. Ah, mas eu não pedi para sofrer. Deus não nos fez para que sofrêssemos. Deus nos fez para que seguíssemos a sua lei. E cada vez que nos desviamos da lei divina, aí sim nós sofremos, né? Então entendamos que todos nós estamos no planeta de provas e expiações, portanto, todos ainda com algumas deficiências morais. Por isso que nós não somos, aliás, dizemos sempre, nós somos seres imperfeitos. Na verdade, não somos, porque se somos filhos de Deus, fomos criados, né, pelo amor de Deus, nós não somos imperfeitos, porque Deus não faz nada imperfeito. Mas somos, sim, seres ainda a caminho daquela perfeição moral, como um Eurípides Barçanufo, né, como um Bezerra de Menezes, como um Chico, aqueles que realmente chegaram aqui para servir e não para ser servido, como Jesus, né, nos fala sempre. Jesus nos diz que ele não veio aqui para servir, ele veio para, né, ou aliás, não, ele veio para servir, não para ser servido. E é isso que nós temos que pensar. Precisamos uns dos outros para minorizar as nossas aflições. Mas aqueles que ainda não entendem isso, dizem assim, mas eu já tenho os meus problemas, ainda vou pegar problema dos outros. Jesus não nos diz para nós assumirmos o problema do outro. Não é isso. Cada um fique com o problema que criou, mas nós podemos ajudar esse irmão a resolver, assim como queremos ser ajudados nos nossos momentos difíceis. E as nossas aflições, na verdade, elas vêm, como diz aqui o capítulo, não só da nossa presente reencarnação, não só das reencarnações passadas, né? Nós criamos realmente as nossas aflições durante esse nosso caminhar. Por isso que temos que ficar muito atentos neste momento em que estamos aqui encarnados. É a nossa chance de preparar um futuro melhor. Porque o que estamos vivendo atualmente foi o que nós preparamos nas nossas reencarnações passadas. Então já chegamos aqui com algumas coisas para serem resolvidas. E às vezes, não satisfeitos, ainda criamos outras durante a nossa caminhada. Guardando rancor,
mágoa, às vezes com espírito de vingança, com egoísmo, achando-se, né, o centro do universo. Todos têm que pensar como eu penso, todos têm que ser espíritas. Não, não é isso que a doutrina nos diz. Quando Kardec foi perguntado qual a melhor religião, o que ele disse? Aquela que formar homem de bem. Então, se algum amigo nosso, algum familiar, enfim, alguém do nosso relacionamento, não é espírita, mas faz o bem, ótimo. Cada um tem o seu momento, não é? Nós estamos aqui, graças a Deus, fomos os chamados, atendemos ao chamado. Mas nós temos que lutar para sermos os escolhidos. Como Chico, como Eurípides, como Bezerra. É interessante que a gente cita sempre esses exemplos, né? Mas realmente há muito anônimo aí também fazendo muito bem. Há muita gente procurando realmente aproveitar essa reencarnação ao máximo. Então não sejamos distraídos. E quando Jesus nos diz, bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus, Jesus nos dá a certeza da justiça divina. A justiça divina, ela não tarda nem falha, como às vezes a gente diz, né? A justiça divina tarda, mas não falha. Não. Ela nem tarda nem falha, ela vem na hora certa. E nós, impacientes, é que queremos, né, movidos por um sentimento no íntimo de vingança, nós queremos, né, a justiça logo. Mas, se nós pensarmos bem, quando nós queremos justiça, né, imediata, na verdade, nós estamos querendo vingança. E antes de reclamar da vida, reclamar de Deus, nós temos que prestar atenção o que causou os nossos sofrimentos. Ou seja, nossas ações e reações perante as dificuldades que a vida nos dá. Nos oferece, como eu já disse, são naturais do nosso caminhar. Planeta de provas e expiações é planeta difícil. O mal ainda tem uma grande influência, né? Então, às vezes, temos na nossa família algum parente menos simpático. Aí ficamos reclamando, ai, fulano, né? Inferniza a minha vida. Ai. Quando nós nos pegarmos reclamando, por exemplo, dos nossos familiares, nos lembremos que muitas pessoas estão solitárias no mundo. Gostariam de ter até com quem brigar. Tem muita gente que diz assim, fulano morreu. Pois é, eu brigava tanto com ele, agora eu não tenho nem com quem brigar. Minha vida agora está horrível. Né? Eu conheço gente assim. E disse, agora nem brigar eu tenho com quem brigar, estou sozinha. Né? Então, temos uma família, não é a família que queremos, mas realmente a família que precisamos. Quando às vezes temos alguma doença, uma leve dor de cabeça, ficamos reclamando, nos esquecendo que muitos têm uma dor de cabeça muito maior que os leva à loucura. Pessoas que realmente, né, têm o cérebro descontrolado. E nos lembremos sempre que essas dificuldades, não só as dores físicas, como as mazelas com a parentela difícil, isso, na verdade, são coisas necessárias para que nós cresçamos. Porque aquele que não estuda, aquele que não é esclarecido, diz assim, mas por que Deus não nos criou logo bons, num paraíso? Que mérito nós teríamos? E é isso que Deus quer de nós, né? Que nós nos façamos felizes. Façamos por merecer essa felicidade. Porque tudo que a gente ganha, nós não damos tanto valor assim. Mas o que nós conquistamos, nós valorizamos muito mais. E a educação do nosso espírito, que é a nossa grande missão aqui na Terra, porque estamos aqui para educar o nosso espírito, é que vai nos interessar, é a nossa missão, é para isso que nós estamos aqui, para burilar as nossas imperfeições morais, para nos tornarmos pessoas mais humanas e de tanto,
né, praticar o bem, nós vamos passar a condição de angelicais. Claro que é um longo caminho a ser percorrido, mas também longo caminho e demorado se nós quisermos, né? Porque se nós nos empenharmos realmente na nossa reforma íntima, nós aproveitarmos o que a doutrina nos diz durante a nossa caminhada, nós vamos perceber que conseguiremos viver mais serenamente, com mais tranquilidade. E às vezes também ficamos aflitos pela não aquisição de um bem material, nos esquecendo, né, que nós não somos aquele objeto, mas nós colocamos às vezes a nossa felicidade na troca de uma televisão, na troca de um carro, numa casa melhor, né? Então, isso vai nos dando aflição, nos sentindo infelizes, quando na realidade tudo tem seu momento certo. Quantas coisas materiais nós às vezes adquirimos e vai ser motivo de confusão na nossa família. Um amigo nosso instalou um telão na casa dele, na sala. Aí acabou com as televisões lá do quarto, não sei o que. Não, todo mundo para o telão. Foi motivo de briga. Porque um quer ver futebol, outro quer ver a novela, outro quer não sei o quê. A família se desarmonizava na hora de sentar para ver televisão. Cada um queria ver o seu. E ele disse, puxa, trabalhei tanto para comprar esse telão e agora é motivo de confusão aqui em casa. Então, não nos sintamos infelizes quando não conseguimos os nossos objetivos materiais. Conversemos com Deus, nosso Pai, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é que sabe o que vai nos causar ou não aflição. Podemos sim falar com Ele, Pai, eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas se não acontecer, me ajude a entender os seus desígnios. E o Pai sabe que nós, às vezes, não estamos preparados para aquele momento. Não é? Tem pais cujo sonho é quando o filho fizer 18 anos, 20, dá um carro. Se entrar para a faculdade, tem que ganhar um carro. Aí dá o carro para aquele garoto, ele não está maturo ainda, bate com o carro, né? Causa algum dano a ele, ao outro. Olha aí. Então vamos nos colocar na mão de Deus, mas não sejamos inoperantes. Temos que ter essa fé em Deus, mas fazermos também a nossa parte. Temos que ter fé, mas não temos que ser fanáticos. Porque fé é uma palavra formada por duas letras, né? F e E. F de força e E de espiritual. E é isso que nós temos que ter, força espiritual. Pedir a Deus que nos guie e partirmos para a ação. Não podemos ficar acomodados. Temos que refletir sobre o nosso caminhar. E no item 4 desse capítulo, ele diz que só melhoraremos quando equilibrarmos a nossa vida espiritual com a nossa vida material. Quando equilibrarmos o intelectual com o moral. Então vejam como é difícil, viver é difícil. Nós temos que ter essa noção, não nos desequilibrarmos, não nos afligirmos e nos perguntarmos o que é que eu estou fazendo com mais essa chance que Deus está me dando, que é a minha presente reencarnação. Será que eu estou me fazendo feliz ou me faço uma pessoa aflita? Estou sempre querendo mais dinheiro, mais coisas materiais, mais todo mundo do meu lado, mais. Não. Aí eu não vou ter sossego, eu não vou ter paz, não vou ter serenidade. E não é isso, não é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para ter, nós estamos aqui para ser. Como espíritos vivenciando uma experiência material, mas dando a maior importância para as nossas aquisições morais. Perdoando mais, compreendendo mais, entendendo que ninguém erra, só faz o que sabe, e só sabe o que o seu nível evolutivo permite.
né? Nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Jesus, já sabemos o que é certo ou errado. Não praticamos totalmente, mas já sabemos. Quando fazemos alguma coisa fora da lei divina, a luzinha amarela, né, fica piscando na nossa consciência. E a gente sabe. E também sabemos que a melhor medida para avaliarmos se o que estamos fazendo é bom ou ruim é nos colocar no lugar do outro. Não tem medida melhor. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Eu gostaria que me dissessem isso. Dependendo da resposta, né? Nós vamos sendo mais ou menos felizes, mais ou menos compreensivos. Então, nós temos que nos perguntar o que estamos fazendo com o que ouvimos aqui na Casa Espírita. Estamos realmente renovando nossas atitudes, nossa maneira de pensar? Façamos esse balanço de quando entramos na doutrina espírita e nos dias de hoje, como é que nós estamos? E qualquer dúvida, vá ao Evangelho. O Evangelho nos mostra que caminho devemos seguir, não é? Então, o que nós temos que entender é que não estamos aqui para sofrer. Esta não é a finalidade da nossa reencarnação. Quando reencarnamos com planejamento reencarnatório. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós concordamos com ele, estamos aqui, né, com o que pedimos e com o que precisamos. E há alguns que dizem assim, mas é muito difícil. É difícil, mas somos capazes de nos vencer. Somos os únicos capazes. Por quê? Porque Jesus não veio nos mostrar uma doutrina de exteriorização, não. Jesus era o mestre do interior. Jesus era o mestre da essência. Então, ele quer que nós mudemos por dentro. Não na aparência, ele quer na essência. Nós ainda somos esses, né, que conseguimos aparentar, né? Ih, vem fulano lá longe. Ai, meu Deus. Ai, não queria encontrar com ele. Ai, que coisa. Ai, que saco. Aí, quando ele passou, oi, querida, tudo bom? Bom dia. Né? Ai, graças a Deus não parou, porque ele é tão chato. Né? É aparência. Somos assim, está errado? Não, ainda somos assim. Vamos melhorar. Vamos chegar àquele estágio de um Eurípides de Barçanufo, de uma Madre Teresa de Calcutá, que abraçava aqueles doentes, sujos, né, fedorentos, com maior prazer, com maior amor. Então, como eu disse, nós não somos imperfeitos, mas nós estamos aqui para nos melhorarmos e para fazer a nossa parte. Não basta só aquela fase de ficar batendo no peito, minha culpa, minha culpa, minha culpa, e não fazer nada. Não. Eu sou uma pessoa, né? Começa a se olhar no espelho da alma e a se perguntar, eu sou uma pessoa que compreende mais o outro, que aceita que o outro pense diferente de mim, que discorde de mim e eu continue amigo, ou eu sou aquela pessoa que diz, se não reza na minha cartilha, nem me apareça. Aí vai deixando de se relacionar com um, com o outro, quando daqui a pouco está sozinho. Não nascemos para nós, nascemos uns para os outros, precisamos do outro para evoluir. É aquele que às vezes me causa tanta aflição, que pode ser o agente que a espiritualidade encontrou para que eu possa exercitar a minha paciência, o meu perdão, para não acontecer o que ia acontecer com aquela viúva. Lembra daquela história do Chico? Que ela sempre encontrava com o Chico reclamando do marido, que o marido bebia muito, ficava violento e tal, e ela não aguentava mais. Aí um dia, ela vem encontrando o Chico, assim, ela olha toda sorridente, o Chico falou, ué, ela está sorridente? O que houve? Oi, minha irmã, você está tão feliz? É, Chico, por que você está feliz? Meu marido morreu. Aí, né? Aí o Chico falou, é, minha irmã? É, graças a Deus, Chico. 40 anos aturando aquilo.
Aí o Chico falou, minha irmã, você ficou 40 anos aturando. Agora você deve reencarnar de novo com ele, porque o caminho é esse, aturar, compreender e amar. Então, quem sabe você vai ter mais 40 anos com ele para compreendê-lo e mais 40 para amá-lo. Aí ela, ai meu Deus, né? É isso. Isso vale para homem e para mulher, viu? Não é só, não estou puxando a brasa para a gente, não. Né? Mas vê quantas vezes, na época de namoro, está vendo que o negócio vai dar errado, mas a gente quer. Né? Ah, quando casar vai mudar. Por que vai? Porque assinou um papel, vai mudar? Porque teve uma festa de casamento, vai mudar? Não é bem assim, né? Então, nós escolhemos sim. Né? Agora, se vai sofrer ou se vai amar logo em todas as circunstâncias, é uma opção nossa. Então, nós temos que fazer a nossa parte, porque estamos aqui realmente para nos modificar, para nos tornarmos espíritos melhores. Ah, mas isso é impossível. Não. Está aí Paulo nos dando exemplo, Francisco de Assis nos dando exemplo, Paulo, de perseguidor dos cristãos, converteu-se ao cristianismo e foi o maior divulgador da doutrina. O que hoje nós sabemos de Jesus, nós devemos a Paulo, que viajou por toda a Ásia, por todos aqueles países que nunca ouviram falar de Jesus, conversando sobre doutrina espírita, espalhando a doutrina espírita. Eu digo doutrina espírita porque a doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus explicados pelos espíritos. Né? Então, Paulo, de Saulo, que ele era chamado de Saulo, de doutor da lei, de um homem poderoso, ele se transformou em Paulo, o apóstolo, né? Aquele que divulgou os ensinamentos de Jesus, aquele que realmente soube aproveitar a reencarnação em que ele estava aqui na Terra. Então, saiamos da nossa zona de conforto, da nossa preguiça. Que bom que estamos aqui numa tarde dessa, com calor, poderíamos estar em casa, não é? No nosso sofá. Não, resolvemos vir aqui. Olha que coisa boa. É sinal de que nós estamos gostando de nós mesmos. Queremos uma vida melhor para nós. E ninguém vai nos dar uma vida melhor se nós não quisermos. Se eu quiser ser infeliz, eu vou ser infeliz. Nada vai me fazer feliz. Ah, olha aqui a chave de uma Ferrari, de uma BMW, novinha aqui, ó, está lá no portão, é sua. Aí a gente pega a chave assim, chega lá no portão e fala, ah, mas Ferrari branca, eu gosto de Ferrari vermelha. É assim que Deus faz conosco, a cada dia nos dá chave. Vá mais 24 horas, faça-se feliz. Não fique aflito pelas coisas que não tem. Aproveite as coisas que já tem. Saúde, nós ainda somos aqueles que só damos valor ao que temos quando a perdemos. Né? Temos saúde, às vezes temos tanta preguiça. Não usamos o nosso corpo para fazer o bem, que é o nosso instrumento de trabalho, é o corpo. Né? E ficamos com preguiça. Gente, se preguiça fosse sinônimo de sucesso, o bicho preguiça seria o rei da floresta. Né? Fica lá mole, vai. Para subir uma árvore fica um dia. E quem é o rei da selva? O leão, ativo, né? Corre para resolver os seus problemas. Então é isso. Preguiça, acomodação, não leva a nada. E não adianta os outros fazerem as coisas por nós. Nosso desenvolvimento moral é como, vamos dizer, se a gente ter fome. Não adianta nós termos fome e alguém chegar assim, do nosso lado e falar assim, olha, esse prato aqui bem grande eu vou comer todinho, tá? Vai passar a nossa fome? Não. Não adianta, não é o outro que vai fazer a minha tarefa. E estamos aqui a trabalho.
É a tarefa de educar o nosso espírito. Então, saiamos dessa rotina que às vezes nós nos impomos e ficamos culpando o outro. Eu não faço nada porque eu estou esperando me aposentar. Eu estou esperando meus netos crescer. Eu estou esperando o quê? Para se fazer uma prece, para se dar um abraço, para se silenciar numa hora de desequilíbrio do outro, para falar uma palavra amiga. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de saúde, nós não precisamos do outro, precisamos da nossa vontade em movimento. Então é isso que nós temos que ter em mente, não ficar esperando o outro para que nós possamos tomar uma atitude. Estamos vivenciando um momento muito difícil, de muitas aflições, não só na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. O que eu posso fazer? Prece. Prece é muito importante. Mas eu não sei fazer prece, eu não sei falar palavras bonitas. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer o nosso coração limpo, os nossos sentimentos reais, colocando, esse sentimento de amor bem sincero, fazendo essa conexão com a espiritualidade de luz. Deus nos fortaleça para que possamos sair desse atoleiro em que nós nos metemos. Não, mas eu não sou político. Não é político, não sou corrupto. Mas às vezes é aquele que recebe um troquinho a mais, em vez de devolver, fica, é do supermercado, o dono do supermercado é rico, aí não devolve. É quando, às vezes, tem alguma dificuldade. Olha, faz isso para mim que depois você não vai se arrepender. Aí vai querer levar um agradinho, está subornando. É aquele que vê um filho chegar em casa com alguma coisa que você não deu e não chama a atenção do menino, não faz com que ele devolva, mostrando a ele que é errado, não é batendo, porque tem muita gente que bate. Não, mostrando a ele que não é certo pegar as coisas dos outros. E aí nós ficamos apontando o dedo para aqueles que estão lá em cima. Temos que começar por nós. A paz do mundo, o equilíbrio do mundo, começa dentro de cada um de nós. Por isso que temos que prestar atenção quando apontarmos o dedo, porque dizem que quando a gente aponta 3 estão apontados para nós e o outro está esperando para vir para cá ou para ir para lá. Então, fiquemos atentos. Aproveitemos essa chance de estarmos aqui para nos descobrirmos como pessoas, como seres capazes, sim, de se fazerem felizes. Por isso que a doutrina recomenda o autoconhecimento. Autoconhecimento honesto mesmo. Nós nos perguntarmos ao espelho da nossa alma, quem sou eu? E aguarda a resposta. E dependendo da resposta, sai para se melhorar, não é? Aí tem aqueles que dizem assim, mas eu já entrei no Zenta, 40, 50, 60, agora não tem mais jeito. Tem sim. Lembra das palavras do Chico? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Depende de nós. Não há época para nós colocarmos o nosso amor, as sementes do bem que Deus colocou em cada um de nós em movimento. Temos sim as sementes do bem dentro de nós. E fazendo esse bem e tendo esse amor incondicional que Jesus veio nos trazer. Jesus veio amar a todos incondicionalmente. Mas nós, por causa da nossa infância moral, ainda somos aqueles que fazem o bem, mas costumam impor condições. Na hora de fazer o mal, somos rápidos. Comigo é assim, bateu, levou. Aí depois fica arrependido do que fez. Mas na hora de fazer um bem, é mais lento. Será que ele merece? Será que vale a pena?
O que eu vou ganhar com isso, fazendo bem? Nem conheço. Vai ganhar muito. A paz da consciência tranquila, a paz que nos dá a certeza de que estamos fazendo com o outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, não tem preço. Não precisa de um momento. Temos sim, socorreu, ótimo. Fez o bem, ótimo. Não importa o que ele vai fazer com o bem que você fez. Aí o problema já passa a ser dele. O meu problema é ver o meu irmão sofrendo, eu ter possibilidade de socorrer e não atender. Nessa época de verão, temos que nos lembrar das pessoas que estão na rua. Não que moram na rua, porque rua não é lugar de ninguém morar. Estão na rua. Elas não têm água para beber. Tem muita dificuldade. Por isso que aqui na Quentinha leva-se água. Porque se chega num bar para pedir um copo d'água da torneira, sai daqui. Você está sujo, fedorento, vai atrapalhar a minha freguesia. Se bate na nossa casa, a gente tem medo. Então procuremos sim, quando encontrarmos alguém assim de rua, né, dá um copo d'água. Dá uma garrafinha d'água filtrada da nossa casa. Um gesto simples. Não precisamos meter a mão no bolso para darmos um copo d'água, para darmos um abraço, para consolarmos um irmão, né, que esteja em aflição. E essa felicidade não tem preço. Então não fiquemos presos às oportunidades materiais para fazermos o bem. Quando eu tirar na lota, vou botar a escada rolante na casa de Eurípides. Aí, né? Não precisa. Precisa-se de prece para fortalecer a casa, precisa de ajudar nas campanhas sociais da casa, com o que temos e com o que somos. Ah, não tem dinheiro, estou desempregado. Vá fazer alguma coisa lá na casa, ou vá fazer em casa mesmo, na vizinhança, procurar conversar com o vizinho que a gente sabe que é sozinho. Fazer prece. Prece, então, é fundamental. O culto do Evangelho no lar é fundamental. Temos, sim, muitos recursos para nos tornarmos mais leves, para superarmos as nossas aflições. É só nós pararmos para pensar, nos asserenar, pedir ajuda à espiritualidade e sair à luta. Porque Jesus também nos diz que temos que caminhar. Jesus nos conclama a ação. O Evangelho está cheio de citações de Jesus, não nos falando, fica sentadinho aí que eu vou resolver a sua aflição, o seu problema. Não. Jesus ajuda e diz, levanta-te e anda, né? Bata e abre-se-vos-á. Ou seja, faça a sua parte que eu faço a minha. E qual é a nossa parte? É o desespero, é o desequilíbrio, é a aflição? Não. É nos asserenarmos e pedirmos a Deus forças para superar aquele problema. Não pedir a Deus que afaste de nós os problemas, assim não tem graça. Como nos sentimos mais fortes quando superamos os problemas, né? Se todos nós aqui olharmos um pouquinho para trás, vamos perceber, vamos nos lembrar de momentos difíceis da nossa vida que nós dizíamos assim, eu não vou aguentar. Estamos aqui, prontos para outra, mais fortalecidos. Então, meus irmãos, eu não estou vendo a hora daqui, tá? Está um brilho. 5 minutinhos? Então, ótimo. Então, temos que entender que ouvimos falar muito de a Terra passará para um planeta de regeneração. Passará. Mas só quando cada um de nós se regenerar. Somos, né, aqueles com que Jesus conta para tornar a Terra um planeta melhor. E nós, calcados nessa fé que nós temos em Deus, estamos cada vez mais fortalecidos, porque ter fé não é acomodar-se a ela, né? Não é aceitar, não, eu aceito isso que Deus me deu, eu estou desempregado, vamos ver o que Deus ajuda, o que Deus faz. Vai à luta.
Procurar, não desanimar, pedir ajuda a Deus, mas vai procurar. Ah, mas a minha vida toda eu fiz isso, agora vai ser diferente, faça outra coisa. É difícil, é muito difícil, mas às vezes essa dificuldade é que vai alavancar nossa vida. Quantas histórias nós ouvimos de pessoas que faziam determinada coisa, ficaram desempregadas, estão fazendo outras completamente diferentes e estão felizes. E assim é o nosso caminhar mesmo. Estamos aqui, para vivenciar experiências bem diferentes. Não chegamos aqui para sermos a mesma coisa. Ser a mesma coisa não evolui, não caminha, não cresce. Né? Então, entendendo que estamos aqui, sob a lei de causa e efeito, todos nós entendamos também que somos nossos herdeiros. Somos nós que preparamos o nosso presente e o nosso futuro. Então não adianta nós culparmos as pessoas por nossas dificuldades, porque nós não somos coitadinhos. Somos os construtores do nosso caminhar. E a escolha que nós fizermos, as escolhas, aliás, que fizermos durante a nossa vida, é que vão nos tornar mais ou menos felizes. Por isso que para nós exercitarmos bem o nosso livre-arbítrio, para melhorarmos as nossas escolhas, temos que estudar, temos que seguir o Evangelho. Porque as melhores escolhas são aquelas feitas dentro da lei divina, não é? Então, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, Ele quer nos dizer que temos que nos alegrar, porque o nosso sofrimento seja o nosso companheiro, isso é inseparável. Ah, mas que absurdo! Não, é porque nós ainda somos aqueles que precisam de uma dificuldade para crescer, para avançar. Mas, como Jesus disse com Ele, o jugo é suave, o fardo é leve. Né? E quando nós acharmos a nossa cruz muito pesada, quando nos sentirmos assim sobrecarregados, há uma maneira de nós superarmos isso. É colocar nos nossos ombros a almofada do Evangelho de Jesus. Essa almofadinha que nós vamos colocar, que é o Evangelho, é que vai fazer com que nós nos entendamos como filhos do amor de Deus, não para sofrer, não para ser julgado, não para ser punido, mas para ser educado através de si mesmo. Então, que reflitamos sobre isso e procuremos realmente caminhar na certeza de que se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Muita paz para todos.